Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, meu querido Chico Lang. Boa noite, meu querido Celso Cardoso. Cadê a musiquinha? Celso Cardoso. Celso Cardoso. Celso Cardoso. Celso. Você queria dançar? Você gosta dessa eu gosto. né? Essa música é clássica, né? Clássica que identifica muito bem você, que é um cara alegre, inteligente, divertido, companheiro e amigo. Depois dessa, vou dizer mais o quê? Boa noite, Paulo Sérgio. Quero ver você passar. Boa noite. Quero ver você ser superior a ele agora. Não, e ainda de nariz novo. De nariz novo, porque operou ele operou vamos deixar desvio do septo. O nariz é o mesmo. É o mesmo. Lá Não mudou dentro nada, é que tá não diferente. diminuiu, aumentou, né? Lá dentro que cortou um pedaço aqui, cortou outro ali para eu poder respirar melhor. É verdade. Mas o nariz continua o mesmo. Boa noite, Celso. Boa noite os você cabelos. de casa também. Vamos que vamos. Tem muita coisa boa. Tem rodada hoje, hein? Tem rodada hoje e eu hoje prometo dizer para vocês qual vai ser o futuro do Silvinho no Corinthians. Fiquei sabendo os bastidores aí do negócio e vamos contar para vocês aí o que vai acontecer. Você tá feliz ou tá Ele alegre? tá feliz. Não, eu não vou dizer que eu tô feliz nem alegre. Eu vou esperar que o telespectador nos acompanhe. Você vai ficar sabendo até o final do programa o que vai acontecer com o Silvinho. Porque se ele responde que tá feliz, a gente já imagina. É. Se ele falar que ele tá triste, a gente também já imagina. Já imagina. Né? Triste, fica. Alegre, sai. O cara espera um pouco que eu já falo. Tá bom. Olha, a segunda-feira tá quente com os jogos do Palmeiras, do Santos e do São Paulo, ameaçado, quem diria? E você vai saber tudo sobre as partidas. E tem também a repercussão do empate de ontem do Corinthians contra o Grêmio. A gente volta já. Antes tem dicas para você. Estamos de volta e já com a enquete do dia. O São Paulo vai escapar do rebaixamento hoje contra o Juventude, sim ou não? Você entra no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Você também pode usar o QR Code que aparece aqui embaixo na tela, olha. E participe também mandando um vídeo pelo WhatsApp de até 10 segundos. O telefone é o 11, se você estiver, claro, fora da Grande São Paulo, 99479-1633. Você pode ganhar, inclusive, a caneca maravilhosa do Gazeta Esportiva, que eu tenho, o Chico Lang tem, Paulo Sérgio não tem. Nós estamos providenciando uma pro Paulinho. Boa. Você Quem sabe vai que- providenciar? Não, pode deixar que eu vou interferir. Ah, é? Junto a Michelle. Sabe que a pra- vida é meio injusta, né? Uns têm, outros não têm. Por isso que eu já Né? perguntei, né? Você, Quem você vai- pode mandar um vídeo também de até 10 segundos. Falando que você assiste ao programa, participando da enquete. Verdade. tá bom então. Vou Entendeu? mandar. Falando na enquete, vamos lá. São Paulo escapa hoje do rebaixamento contra o Juventude ou não? Olha, Lembrando que o São Paulo escapa se vencer. eu acho que sim, acho que não vai ter problema nenhum. O São Paulo, apesar de ter tido um ano muito ruim depois que conquistou o Campeonato Paulista, acho que tem um elenco suficiente para conseguir a classificação e repensar muita coisa para o ano que vem, né? Para a temporada de 2022, que vai ser uma temporada que não vai ter Covid, graças a Deus, né? Mas vai ter Copa do Mundo e o calendário vai encurtar. Então, quer dizer que tudo que a gente for fazer tem que pensar que vai ser mais ou menos na correria, como foi esses últimos 2 anos, como foram, né, esses últimos 2 anos. Então, o São Paulo tem que se preparar, mas hoje o São Paulo passa assim com tranquilidade. Paulo, Eu acredito que sim. Haja vista que tem jogadores importantes hoje que tem que dar tudo. O Igor Gomes, a Issara. o Sara não vai jogar. O Sara não vai jogar, que é um jogador importantíssimo nesse esquema tático do Rogério Ceni. E aí tem Calheri, vai jogar hoje? Imagino que sim. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a Toca no a Calheri. escalação. Toca no Calheri que é gol? É gol. Sei não, hein? Sei não, hein? O Juventude tem engrossado os jogos, perdeu do Fortaleza por 1-0 na última rodada, é verdade, mas jogando bem, não jogou mal. Não sei. O clima é de apreensão. E a gente vai falar muito mais sobre isso, claro, hoje no Gazeta Esportiva. Sem perder tempo, vamos ao Morumbi falar com o repórter José Paes. Grande noite para você, meu querido José Paes. Já sabe qual é a escalação de hoje do Tricolor? Já estava especulando o Calheri aqui. Ele vai para o jogo?
Grande noite para você, Celso, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Já temos sim, estava especulando o Caleri? Especulou correto, o Caleri será titular hoje aqui no Morumbi nessa partida super importante contra o Juventude, jogo aí da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então coloca na tela pra gente aí, diretor, olha só, estão me mandando aqui, inclusive no Zap agora, a escalação oficial do São Paulo que acabaram de mandar no grupo dos jornalistas que cobrem o Tricolor Paulista. Então tá quentinho, acabou de sair, eu vou repassar pra vocês aí, hein? Olha só, Thiago Volpi lá no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo, Lisiero, Nestor, Igor Gomes, Rigoni, Luciano e Caleri. Este o time do São Paulo. Luciano voltando aí depois de se recuperar de um problema no punho, Marquinhos ficando no banco, Benítez, que foi titular contra o Grêmio, ficando no banco também. Um São Paulo que vai tentando se ajustar nesse finzinho de campeonato para não cair para a segunda divisão. Como vocês conversavam aí, Gabriel Sara não vai jogar hoje, está com um problema no tornozelo, que ele sofreu uma lesão, uma torção contra o Grêmio. É dúvida também para a última rodada diante do América Mineiro fora de casa. E olha só, Celso, o jogo de hoje é super importante, muito importante para o São Paulo nessa caminhada contra o Z4. Se o São Paulo perder hoje aqui para o Juventude, pode se complicar. O Tricolor é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro, tem 45 pontos. Bahia, 15º, tem 43, já jogou. Juventude, adversário do São Paulo, tem 43 pontos, é o 16º. E o Cuiabá, a primeira equipe no Z4 do Brasileirão, também tem 43 pontos. Então, se o Juventude ganhar do São Paulo hoje aqui, se o Cuiabá ganhar do Fortaleza hoje, jogo às 8 horas da noite, as duas equipes passam o São Paulo, vão a 46 pontos. O Bahia entra na zona do rebaixamento e o São Paulo fica a uma posição do Z4. Na última rodada, o São Paulo joga contra... O São Paulo vai até Minas Gerais pegar o América Mineiro e o Bahia tem o Fortaleza pela frente. Então, Celso, se o Bahia ganha do Fortaleza na última rodada, o São Paulo tem que ganhar do América, porque o Bahia vai chegar a 12 vitórias no campeonato e o São Paulo só tem 10. Então ali as duas equipes ficariam com 46 pontos e aí o São Paulo seria rebaixado por ter um menor número de vitórias. Então o jogo de hoje é muito importante, é muita informação, eu sei, mas o que você, São Paulino, que está acompanhando a gente, tem que cravar aí no seu cérebro, que o jogo de hoje é super importante e o Tricolor tem que ganhar para escapar de vez aí desse fantasma da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Celso? Volto com você. Todas essas informações desse jogaço amanhã aqui no Gazeta Esportiva. Um abraço, meu querido. Outro abraço para você, José Paes, e bom trabalho para você aí, tá? Veja só, não é exagero dizer que o São Paulo tem uma decisão hoje. Talvez seja, o São Paulo disputou o título com o Palmeiras, do Paulistão, é o jogo mais importante do ano. Se o São Paulo perder, tem mais uma chance, é verdade. Mas se o São Paulo perder, se complica. Se ganhar, se livra, respira tranquilo e só cumpre tabela na última rodada. Ô Celso, é uma fase do campeonato muito difícil. Até porque quando você chega nesse momento, a pressão ela cresce sim. Mas é um momento também que você tem que ter tranquilidade. Até porque um empate não é mau resultado. Aí vai e define no último jogo. Vai lá, busca o empate lá, bom, já sai tranquilo. Agora, entrar com a cabeça, nós temos que ganhar, tem que ganhar. O Juventude também tem que ganhar. E aí acaba complicando. Então é um jogo onde tem que jogar com muita inteligência. O São Paulo não pode dar espaços para essa equipe do Juventude, porque é uma equipe que joga muito bem nos contragolpes e é uma equipe que tem que ter muito cuidado. Então, é essa dica que eu deixo aí, porque eu já vi esses momentos acontecerem inúmeras vezes. Aí entra com, não, vou ter que ganhar, acaba perdendo. Mais uma dica que você deu, essa dica é importantíssima, eu vou dar mais uma. Gente do céu, foco, entra focado. E não importa mais nada, a não ser esse jogo. O jogador de futebol tem que estar com a mente aberta e simplesmente direcionada para esse jogo. Se vai ganhar, se vai perder, se vai empatar, é consequência. Mas você não pode desperdiçar oportunidades que aparecem. E se você está focado, você sai muito bem. Eu acompanhei a carreira do Paulo Sérgio, enquanto ele jogou aqui no Brasil, e eu nunca vi esse rapaz jogando desfocado. E pelo que ele me conta, o que aconteceu na Alemanha, pelo que eu vi em jogos
pela televisão, quando ele estava no Bayern de Munique, por exemplo, ele estava sempre focado. Não importa problema de família, não importa dívida, não importa nada. Você tem que se restringir àquele momento, àquele instante, né? E o Paulo Sérgio, por exemplo, era um cara que entrava super focado, sempre. Não, e outra coisa, né, Chico? Apanhava pra caramba, levantava e ia pra cima de novo. Quando você fala sobre focar, é isso mesmo. Até porque, num jogo contra o Grêmio, achou que ia ganhar a qualquer momento e foi lá e tomou 3. Então tem que tomar muito cuidado, é um jogo muito perigoso. É um jogo perigoso. Você tocou num ponto importante. São Paulo e Grêmio é um exemplo disso de que o Chico está falando. O Grêmio entrou em cima, com intensidade, com vontade. O São Paulo parecia que não estava acontecendo absolutamente nada. Muito blasé. Então o São Paulo, exato. São Paulo tem que entrar com o espírito que o Grêmio entrou contra o Corinthians. E contra o próprio São Paulo. Exatamente. E contra o próprio São Paulo. Que ontem no Mesa Redonda até nós comentamos que o resultado em cima do Palmeiras foi um resultado que acabou tirando o São Paulo do rebaixamento. E eu vou mais para trás. A vitória sobre o Corinthians também. Que foi quando o time teve esse estado anímico de quem quer escapar. Isso. Parece que ressuscitou, né? Ressurgiu da cinza. Foi uma ilusão, né? Porque ganhou do Corinthians, parece que ganhou o campeonato. E não é assim. Você tem que ganhar do Corinthians, mas tem que ganhar do Juventude, tem que ganhar do América, tem que ganhar. Que cada jogo. Jogar contra o América lá não é fácil. Paulinho, muita gente, você disputou vários campeonatos alemães. Né? E todo campeonato alemão, o que é pontos corridos, como o nosso aqui. E é um dos campeonatos mais difíceis que se disputa no mundo, por quê? Porque ele é muito equilibrado, tecnicamente. Então, um ponto diante do líder, ou 3 pontos diante do líder, vale a mesma coisa que 3 pontos diante do cara que está para cair. Então, você tem que jogar sempre com a intenção da vitória. Né? E eu acho que o São Paulo hoje tem que entrar desse jeito em campo. Deixa eu falar. O Corinthians recebeu o Grêmio com a expectativa de carimbar uma vaga na fase de grupos da Libertadores e rebaixar o rival. Você lembra quem decretou a queda do Timão em 2007? Pois é, ontem a Fiel fez uma tremenda festa e o Alexandre Silvestre conta como foi a partida pra gente. Campo minado para o Grêmio em Itaquera. Chance mínima de sobrevivência. Penúltima batalha do ano e espírito de guerra com o que restou da tropa. Corinthians, dono do território com sede de vingança, rebaixado pelo rival anos atrás. Aos 38 de combate, Diego Souza mostrou presença. Veterano matador, frio e calculista. A rivalidade cresceu e virou briga corpo a corpo antes daquele tradicional recuo no intervalo. Na segunda etapa, o Grêmio fortaleceu a retaguarda, juntou forças e tentou o que fosse preciso para manter a vantagem. Até que Renato Augusto, como se fosse um atirador de elite, distante do alvo, soltou a bomba para cair no lugar certinho. A casa do Grêmio quase caiu de vez quando o Mosquito penetrou pelo flanco. Ou quando o Roger Guedes demorou para apertar o gatilho. Empate com sabor de triunfo para o Corinthians, confirmadíssimo na próxima batalha continental, a Liberta 2022. Nós sabíamos da dificuldade do jogo. Discordo desse Grêmio jogado. Não, o Grêmio recentemente fez um grande jogo, ganhou de 3-0, veio aqui jogar as suas possibilidades. O campeonato é duro e muito difícil. Nós sabíamos das dificuldades do jogo e respeitamos as camisas dos atletas. Obviamente que é bonito ver todo o entretenimento que se tem fora, a alegria do nosso torcedor enchendo o estádio, mas nós entendíamos a dificuldade do jogo. Muito bem, vamos falar com o Osmar Garrafa, que está na redação de esportes da TV Gazeta, com informações do Corinthians. Boa noite, Garrafa. O Silvinho já falou sobre os planos para 2022? Boa noite, Celso. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. É isso, né? Muita gente já entendendo, o ano já terminou para o Corinthians, já tem vaga no G4, mas não é bem assim, não. O nosso colega Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva, ontem fez a pergunta direta para o Silvinho. Silvinho,
com vaga garantida, já tem planejamento, avaliação para a próxima temporada, já vai dar folga ao elenco para depois não ficar reclamando do calendário? Vamos acompanhar a resposta de Silvinho ao nosso amigo Thiago Salazar. O campeonato não acabou, eu não consigo ter condições de fazer uma avaliação do trabalho. Falta um jogo importante. Eu estou avisando o nosso grupo que vai acabar no dia 9 de dezembro. Inclusive, todos nós sabíamos, porque é muito apertado o campeonato. Não tem férias, absoluto. Nem entro na questão. Entro na questão que amanhã de manhã tem treino. Essa é a questão nossa. E avaliação eu não tenho condições nenhuma de fazer. Volto a dizer, a única coisa que eu dou um start absoluto, que os números são muito positivos. Atlético Goianiense, a primeira rodada, uma semana muito difícil, uma desclassificação na Copa Sul-Americana, do qual ninguém, eu já falei, ninguém há 5 meses atrás, ou 6, escreveu algo. Esse time vai entrar diretamente em Libertadores. Tem potencial? Ninguém, absolutamente ninguém. Nós confiamos no trabalho e acreditamos nisso. Estamos felizes, mas não acabou ainda. Bom, acho que esse foi o recado para o Chico Lang, né? Falou que ninguém acreditava no Corinthians no G4 e o Silvinho vai brigar até a última rodada pelo G4. Ele pode ser superado, independentemente de G4 ou G5, ele tem vaga direta. Mas no aspecto moral, o G4 para o Silvinho termina um pouquinho maior, né? Um pouquinho com o peito mais estufado. Então ele vai brigar por isso. E agora a briga direta com o Fortaleza, que joga hoje com o Cuiabá. Fortaleza tem mais 2 partidas, tem mais vitórias que o Corinthians. Então, o ideal para o Corinthians hoje é o Fortaleza não vencer o Cuiabá. O Corinthians perdeu a vantagem que tinha de administrar o G4 a não vencer o Grêmio. Se o Fortaleza vence hoje o Cuiabá, o Corinthians vai para a última rodada em 5º lugar. E para ser o 4º, ficar no G4, estar entre os 4 melhores, abaixo apenas das potências aí, financeiras de Atlético, Flamengo e Palmeiras, o Corinthians terá que ganhar do Juventude lá em Caxias do Sul. O Juventude pode na última rodada estar brigando para fugir do rebaixamento e torcer para que o Fortaleza não ganhe o seu último compromisso. Então hoje o jogo Fortaleza e Cuiabá é extremamente importante para o Corinthians terminar o Campeonato Brasileiro no G4. O Cantillo está no processo de transição, obviamente não vai ser aproveitado. O Fagner e o Gabriel, que não enfrentaram a equipe do Grêmio no final de semana, estão à disposição, ou seja, a rodada é importantíssima para o Corinthians no aspecto moral. 1.600.000, viu, Celso? Diferença do 4º para o 5º colocado, é muito mais no aspecto moral, como me informou aqui o nosso colega Thiago Salazar, o sabe-tudo do Corinthians, o espadachim da informação. Tá certo, Celso? Espadachim da informação, você foi. Espadachim da informação, eu não esperava por essa, não. Olha, o Salazar, o espadachim da informação. Chico, antes que você fale, só para cutucar, o Silvinho tem razão. Ninguém, absolutamente ninguém em sã consciência, no início da temporada disse: Corinthians vai terminar entre os 4 melhores e ter vaga na Libertadores América. Ninguém, nem lá naquele mesa redonda que nós fizemos lá, o Corinthians era a 3ª força, acho. Terceira ou 4ª força, é verdade. 4ª força. Eu também confesso para você que não acreditava no Corinthians. O Corinthians cresceu durante a competição, por vários motivos. Né? Não porque chegou o Silvinho. Não, a fala dele foi legal agora, né? Cresceu durante a competição. Você sabe muito bem que você foi jogador de futebol, e você sabe que quando isso acontece com uma equipe, a equipe chega mesmo. A equipe chega. O Corinthians podia ter chegado mais longe. Mais longe do que o 4º? Porque o Corinthians, quando ele vier dos reforços, faltava um segundo turno inteiro pela frente. Então, ele tinha deu azar que não juntou os 4 praticamente no penúltimo aí você tomou pó de jogo. Guaraná, não é possível. Não tomei pó de Guaraná. Os 4 só conseguiram jogar juntos. O Corinthians ia chegar na frente de Atlético, Mineiro, Flamengo e Palmeiras? Quando os reforços chegaram, eu fui enfático. Eu falei aqui e falei nas minhas mídias sociais. Qual foi a última vez que os 4 jogaram juntos? Então, foi agora domingo. Então, por isso que eu estou dizendo, se os 4 não tivesse acontecido nada, tivesse todo mundo em forma, o Corinthians tinha chegado muito mais longe do que chegou. É isso que eu estou dizendo. Por isso que eu estou otimista para o ano que vem. Muita gente está dizendo assim, mas o Corinthians está formando um time de sênior, né? Está formando Celso, um time você assim, escutou um time o que ele assado. falou? Não, que ele está otimista por ano. Grava aí, hein?
Eu tô Grava aí. otimista, mas você Porque quer saber depois ele tem uma outra informação para você que está em casa. Você quer saber por que eu estou otimista? Por que você está otimista? Porque o Corinthians Qual é a sua informação ali que está guardada na manga? Eu vou dizer, mas o Corinthians tem pelo menos 3 jogadores decisivos. Pelo menos 3. O William, Renato Augusto, ou Renato Augusto e o William, tanto faz, os dois estão ali, né? E o Roger Guedes. Pelo menos desses 3 pode decidir o jogo a qualquer momento. Então, pelo menos isso. O Corinthians não começou esse ano aqui desse jeito. E nem a temporada passada. Ele não tinha ninguém que decidisse nada. Era o bola no Gustavo Chicão, Mosquito e cruzamento o Grêmio pro jogo. tem Ferreirinha, que é decisivo, tem o Douglas Costa, que é decisivo, tem Diego Souza, Não, mas e é tá diferente. onde? E tá onde, diferente. Tá onde? É diferente. O William, o Renato Augusto estão em outro patamar. Estão em outro patamar. Eu O estava Douglas até... Costas até outro dia estava nos grandes clubes na Europa. Copa do Mundo, tá em outro 12º patamar. jogador em Tá em outro Copa do patamar. Mundo. O Renato Augusto é o cérebro. É o cérebro do meu campo. Tanto é verdade que ele está para ir para a seleção do Tite. O Tite está encantado com o Renato Augusto. Ele está dizendo para todo mundo que é capaz de chamá-lo para a Copa. Por quê? Porque ele é cerebral. Não, e uma Tem coisa, que ter um cara Chico, cerebral no time. uma pergunta para você. Você acha que o treinador ajuda o jogador no posicionamento dele em campo? Ajuda. Ajuda? Claro que ajuda. Ah, tá bom então. É claro que ajuda. Então. É claro que ajuda. Então, beleza, Silvinho, obrigado. Mas eu pergunto a você que foi jogador do Bayern de Munique. Ah. Você já me contou que a primeira coisa que o técnico disse para você, o que foi quando você chegou lá? O que ele falou para você? Acho que ele nem lembra. Não, ele lembra. Sim. Qual que é? Do circo? Do circo. Não ficar fazendo gracinha Pra e não tal, ficar que aqui fazendo não é graça. circo? Aqui não é circo. O cara chegou pro Paulo Sérgio e falou, aqui não é circo. O que o Paulo Sérgio fez? Mandou ele pro Raio Esparta. E foi pra cima e fez o circo Ó, sim. Chico, Então quer dizer que o técnico manda até a página 3. Porque o jogador, quando tá com a bola no pé, é que sabe o que vai fazer. Por isso que quando ele perde, a culpa é do técnico e quando ganha, a culpa é do jogador. Daqui a pouco você dá essa informação que você tem, que você prometeu. Prometi. Antes, vamos falar da festa do Atlético Mineiro, que ontem foi dia de festa do Galo. Com título garantido, por antecipação, o Galo venceu o Red Bull Bragantino e recebeu a taça do Campeonato Brasileiro num Mineirão lotado. O Atlético Mineiro, que já estava com o título garantido, recebeu o Red Bull Bragantino. E é claro que o Galo não ia deixar a desejar jogando com o Mineirão lotado. No primeiro tempo, o Keno, de fora da área, bateu rasteiro no canto e abriu o placar. Mas Ítalo não deixou barato. O atacante aproveitou a sobra para deixar tudo igual. Já no primeiro minuto do segundo tempo, Arthur chutou forte e mandou a bola direto para a rede. 2-1. Pouco tempo depois, Zaratio foi o responsável por igualar o placar. O Savarino, por outro lado, decidiu colocar o time mineiro na frente mais uma vez. E é claro que não podia faltar um golzinho dele. Hulk, de cavadinha, mandou a bola pro gol. 4-2. Para fechar a noite, Arthur fez mais um, descontando pro Massa Bruta. Final, Atlético Mineiro 4, Red Bull Bragantino 3 e finalmente a grande festa do Galo com a taça de campeão brasileiro. E tem gente que ainda acha que campeonato por pontos corridos não tem emoção, né? Olha essas últimas rodadas aí. Olha o jogo de hoje, São Paulo e Juventude. O meu querido Celso, não tem emoção mesmo, né? Porque você não pode comparar o Atlético campeão com o Palmeiras campeão da Libertadores. O jogo do Palmeiras e Flamengo, que foi um jogo só, com prorrogação e possibilidade de ter pênalti. Mas, Chico, não foi um parou campeonato... o Brasil. Chico, parou mas não o Brasil, foi um campeonato emocionante? Você vê essa equipe do Atlético Mineiro jogar, você tem um Alan, você tem um Tietê que foi mandado embora de São Paulo, aí ó, sendo campeão agora. Verdade. Você tem Nacho, você tem Zaratio, você tem Vargas, você tem Hulk. Diego Costa. Diego Costa. Pô, foi um prazer ver esses jogadores jogarem.
O Flamengo teve muitos problemas, condições físicas e tal. Palmeiras teve aqueles altos e baixos, né? Teve altos e baixos. Mas foi um belíssimo campeonato. É que tava o Palmeiras e o Sobressaiu a melhor equipe. O Palmeiras e o Flamengo, a partir da semifinal, eles estavam de olho na Libertadores. Aí o Galo teve a possibilidade de ficar mais tranquilo, porque ele só tem a Copa do Brasil agora pela frente. Então, evidentemente que disparou, foi embora. Os jogadores ficaram focados, né? Chico, e conseguiram uma excelente regularidade. O Flamengo com o Jorge Jesus também estava ali disputando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e terminou com 20 pontos à frente. Mas ali o Jorge Jesus foi um negócio fora da curva, porque ele foi para o Benfica e só levou cacete até agora. Não sei. Eu achei o campeonato sensacional. Essa última rodada vai ser sensacional. Eu também achei. São Paulo e Juventude hoje vai ser sensacional, não sei do ponto de vista de plástico, de grande jogo. Mas tem toda uma tensão no ar, vai ser disputado, dois times querem vencer, de um jogo que vale para os dois. Não é só lá em cima, né, Celso? É embaixo também. Claro. Olha aí, nós estamos com São Paulo, times grandes, Grêmios aí, lutando para não cair, a emoção até o final. Na minha opinião, 45 mil pessoas ontem no Corinthians e Grêmio, na Arena Itaquera. Na minha opinião, o Corinthians com o empate de ontem rebaixou o Grêmio. Aliás, devolveu o mesmo resultado de quando caiu para a segunda divisão. Eu acho injusto falar que o Grêmio rebaixou o Corinthians. Quem rebaixou o Corinthians foi o Internacional. Depois da festa, é hora de pensar no futuro. O Palmeiras já está em negociação para manter Abel Ferreira, mas alguns jogadores estão sob avaliação. O Alexandre Silvestre conta como está a reformulação do elenco. Começou a reformulação do elenco que conquistou o Tri da Libertadores. Além de negociar a permanência do treinador Abel Ferreira, a diretoria do Palmeiras já iniciou o processo de troca de jogadores. Fica! Daverson, valorizado pelo gol do título em cima do Flamengo, vai ficar? Ganhou uma sobrevida no Verdão? E o Luiz Adriano, em baixa, sem o menor clima com a torcida, será negociado? O atacante Luan Silva, que muito se machucou e pouco jogou, provavelmente será devolvido ao Vitória. Também emprestado, o volante Danilo Barbosa deve retornar ao Nice da França, mas ainda há uma chancezinha de prorrogação do vínculo. O William Bigode, reserva de luxo, belos serviços prestados, conversa com o Santos. O Alviverde pretende reforçar o time em vários setores: zaga, lateral direita, meia de criação e centroavante. Reforços que, se forem contratados nas próximas semanas, não poderão disputar o Mundial de Clubes por enquanto. Vai depender da FIFA ajustar, realinhar ou não as datas da janela de transferência aqui para o mercado sul-americano. Fato: 2 pilares da equipe não fazem mais parte dos planos e se desligaram no último final de semana. Jailson, goleiro reserva, muito útil, ótimo de grupo. E o Felipe Melo, capitão, líder, técnico, carismático jogador, ficaram para sempre na memória dos palmeirenses, mas a partir de agora vão vestir outras camisas. Foi bom, maravilhoso, enquanto durou. Prestes a passar a caneta para Leila Pereira, o presidente Maurício Gagliotti explicou a situação desses 2 caras ontem com exclusividade no Mesa Redonda. São 2 ídolos, 2 vencedores, líderes. Felipe Melo e Jailson ficarão eternizados aqui no Palmeiras. O planejamento do Palmeiras contempla uma reestruturação. Então, eu vou dar exemplo do Felipe. O Felipe é o nosso capitão, e nós temos muita gratidão por que ele fez. Foi debatido, foi discutido a permanência ou não. O Felipe gostaria de 2 anos. O Felipe gostaria de jogar mais 2 anos. Mas o que está definido no planejamento do clube? O que ficou definido é: o Palmeiras necessita de uma reformulação. O Palmeiras necessita de reformulação de tal sorte que foi definido que os nomes
do Felipe e do Jailson não seriam renovados para o próximo ciclo. E é legítimo, quer dizer, é uma relação comercial, profissional. Cumpriu-se um ciclo, foram bem, agora vão ser felizes. Não, Celso, eu gostei muito da fala do presidente ontem, até porque ele menciona sobre profissionalismo. Um clube associativo que você trabalha só com profissionais, isso é muito bom. Claro. Isso traz um sinal que as coisas estão mudando no futebol brasileiro. Porque nós estávamos só comentando sobre clube-empresa. Será que é o viável? Não, se o clube associativo tiver organização, tiver profissionais fazendo a gestão, eu creio que é o futuro. E tem que ser o futuro. Eu concordo com você. Eu acho que ninguém é melhor do que você para falar isso, que você é representante do Bayern de Munique aqui no Brasil. Né? E o Bayern de Munique tem uma gestão super profissional. Né, pelo que me consta. Então, quer dizer, não é só o Paulo é aqui no Brasil, mas tem outros jogadores em outros países do mundo, né? Sempre de olho nas revelações, sempre de olho na estrutura daquilo que o clube, a sede que está na Alemanha, precisa. Então eu acho que o futuro é esse. Agora, para Palmeiras chegar onde está o Bayern de Munique, ou qualquer time da América do Sul chegar onde está o Bayern de Munique, vai ter que comer muito feijão. Que não é fácil. Lá, só para você ter uma ideia, e o Paulo está aí, o orçamento a ser gasto durante o ano tem que ser apresentado antes do campeonato. Não pode passar e não pode faltar. Mas o fundamental, Chico, é que eles estão vendo os balanços. Exato. Eles estão vendo os balanços. Tanto é que ele chega e fala assim, não, vamos ter que reestruturar, vamos ter que... É lógico que vão ter que contratar jogadores novos. O salário de um Felipe Melo, hoje dá para você contratar uns 2, 3 novos. Então, né? Então tem que pensar nisso. Sobre a matéria que a gente acabou de passar, tá a fim de rever? Então eu tenho uma dica importantíssima para você. É só baixar o aplicativo da TV Gazeta, você aponta a câmera do seu celular aqui para o QR Code que aparece na tela, seguir passo a passo, baixar o aplicativo e pronto. Tem mais de 60 mil vídeos, mais de 19 mil horas de conteúdo exclusivo. Tudo de graça, na faixa para você. Você pode rever as nossas reportagens na hora que quiser. E pode assistir a gente ao vivo no seu celular. Bom demais, né? Não perca essa não, tá bom? Hora de saber como está o Palmeiras para o jogo de daqui a pouco contra o Atlético. Alexandre Silvestre está na nossa redação de esportes. Antes de falar da escalação, tem novidades sobre o futuro do Abel Ferreira, hein? Conta melhor essa história pra gente, Silvestre. Grande noite para você. Para você também, Celso, o time Gazeta Esportiva, certamente novidade legal para a torcida do Palmeiras. A Leila Pereira, que ainda não assumiu, que ainda não pegou a caneta de presidente para valer formalmente, isso vai rolar no dia 15, já está mexendo os pauzinhos, é óbvio, né? Sensibilizando o Abel. Tem jatinho para fazer bate-volta para Portugal se estiver com saudades da família, mas assim, de uma forma encarando mais profissionalmente essa renovação, lembrando que o Abel tem contrato com o Palmeiras até o final de 2022. O que fez a Leila antes do Abel embarcar com a mulher para Portugal para gozar alguns dias de férias e dar uma relaxada? Já botou na mesa do Abel Ferreira um contrato de prorrogação de vínculo. Ela quer o Abel até o final de 2024, quando acaba a gestão da titia Leila. Nesse contrato, o Abel fica responsável por toda a reformulação do elenco, obviamente tabelando com os pares dele, com os superiores, aquela coisa toda, né? E vai receber, ou receberia, praticamente o dobro do salário que ele e sua comissão técnica portuguesa estão recebendo no Palmeiras. Então o Abel viaja, vai esfriar a cabeça, tem essa questão da distância. O Palmeiras tenta trazer a família do Abel, se for o caso, aqui para o Brasil, mas o mais importante, tá lá um papel na mesa do Abel, ele já viaja de férias, então, com esse compromisso de dar um sinal verde ou não para a titia Leila, cuja primeira missão é manter o português no comando do Verdão pelos próximos 3 anos. Muito bem, Silvestre, obrigado pelas informações. Acho que pesa muito na hora de você decidir, ainda mais você que jogou fora, se você vai trazer sua família para cá ou não. Depende muito da segurança que você sente, se você vai permanecer ou não.
Não adianta nada você trazer família, trazer todo mundo, instalar todo mundo, ter o salário dobrado. Aí, de repente, uma sequência de 4, 5 jogos sem vitória, começa o Abel e por aí vai. Que nós vivenciamos isso há pouco tempo. Exatamente. Ele vivenciou isso há pouco tempo. Quando a torcida Será que só um volta... contrato de mais 2 anos? Quando a torcida volta da pandemia, já começam as críticas. Começaram as críticas. E sem dúvida nenhuma, isso afetou bastante o Abel. Então ele tem que repensar mesmo, e eu creio, nesse momento, eu creio que ele vai fazer que nem o Jorge Jesus. Eu acho que ele vai pegar o jatinho, vai voltar. Para Portugal. Para Portugal. Olha, Portugal. Paulinho, é assim. Ele recebeu, vou repetir a informação que eu dei ontem no Mesa Redonda, para vocês terem uma ideia da proposta que a Leila deve ter jogado na mão dele. Mas dinheiro não é tudo. Eu sei. Dinheiro não é tudo. Não é a questão do dinheiro. A questão não é nem o dinheiro. A questão é família. A questão é você estar bem. A questão é que daqui 2, 3 meses, como o próprio Celso falou, a torcida já, você não conseguiu os resultados, a torcida já começou a falar que você é ruim, que você não presta. Mas isso é um risco que todo profissional corre. Mas não. Pelas conquistas dele, não pode acontecer isso. Mas não tem jeito. Não pode. Futebol, você sabe que no Brasil é resultado. Por isso que ele vai repensar. Então é o tal negócio. Mas a proposta que ele recebeu dos árabes era 135 milhões de reais. Né? 2 anos e 4 meses de contrato. Daria por volta de 4 milhões e meio por ano. Ele ia receber. Por mês. Por mês. Então, o que a tia Leila deve ter feito? Reduzido isso aí pela metade, no mínimo. Então, ele vai receber do Palmeiras 60 milhões ou 65 milhões por aí 50 milhões, né, para permanecer no Palmeiras. E vai receber uma grana de 2 milhões para ainda para pouco para mais, 2 milhões e 500 por aí, por mês. Quer dizer, é uma proposta excelente. Eu duvido que no Brasil hoje tem um técnico ganhando isso. Não, mas não é nem questão de proposta. Para mim, sem dúvida nenhuma, se ele ficasse, seria muito bom. Claro. Seria muito bom até para o Palmeiras, os jogadores já conhecem o treinador, exatamente já isso. conhecem a filosofia de trabalho. Isso seria muito bom, essa reestruturação, trazendo novos garotos aí. E hoje o Palmeiras joga só com garotos contra o Atlético Paranaense. Vai ser um jogo muito difícil para o Palmeiras lá. A propósito, vamos ver a escalação do Palmeiras? Vamos lá. Né? Porque o Alexandre Silvestre está lá com tudo anotadinho. Quer dizer, anotado é coisa minha, né? Eu que tenho caderneta. Ele deve ter colocado tudo no celular, não é? Palmeiras vai cheio de garotos para o jogo de hoje, Silvestre? Excepcionalmente eu estou com o celularzinho aqui, até porque eu preciso da cola, porque é um time bem diferente, é só molecada mesmo, Celso. O técnico é o técnico do Sub-20 do Verdão, o Paulo Vitor Gomes. E a escalação do Palmeiras, nós desenhamos assim, eu não sei se o esquema tático vai ser esse, mas é Vinícius Silvestre no gol, uma linha de 3, com o Michel, o Naves e o Vanderlan. Aí tem o Garcia, que vai jogar pela ala direita ou pela lateral direita, Matheus Fernandes, que já é um jogador mais experiente, teve uma passagem meio apagada, quase que não jogou lá pelo Barcelona, mas enfim, tá no time, junto com o Fabinho. Aí tem o Lucas Freitas compondo aí uma linha de 4 no meio. Na frente, Giovani, moleque de 17 anos. O Gabriel Silva, moleque de 19. E o Vitinho também é do Sub-20, não sei a idade dele, para te falar bem a verdade, mas é outro moleque aí que deve formar esse trio ofensivo. Palmeiras, portanto, cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro, enquanto o Atlético Paranaense tem no final de semana a primeira final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e ainda defende a permanência dele, Atlético Paranaense, na primeira divisão, portanto não pode vacilar nessas 2 últimas rodadas. É isso aí, Celso. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Silvestre. A chance do Atlético, jogando em casa, tem que vencer para permanecer na primeira divisão. O Palmeiras cheio de garotos. Aliás, tem Vitinho no Corinthians, tem Vitinho no Flamengo, Vitinho no Palmeiras. O cara chama Vitor, né? Então aí ficou Vitinho, né? Eu acho. Né? Não, e incrível que pareça, o Verón fez um golaço no último jogo contra o Cuiabá, tirou a camisa, já estava com cartão amarelo, tirou a camisa.
ficou de fora de um jogador, de 2 jogos importantes. Importantes não, mas importantes para ele. Para ele, para manter ritmo de jogo, para estar jogando, para poder estar aparecendo. Agora, além dos garotos... Mas é isso que um garoto faz. O garoto é aquele negócio, joga 3 jogos bem, né? 2 mal, aí depois joga um bem, um mal, e assim vai. Varia muito. Instável, né? Muito constante. Estável. E emocionalmente também. O cara fez um golaço, ficou tão animado que arrancou a camisa e foi festejar com as cadeiras cativas lá, porque não tinha ninguém no Palestra Itália. Para o palmeirense hoje é interessante ele observar não só a garotada, que de repente pode ser aproveitada na próxima temporada, mas o Matheus Fernandes também, que é um jogador que chegou cheio de pompa e circunstância e não se firmou, né? Não se firmou, mas é um bom jogador. É um bom jogador. Eu acho que esse mas jogar nessa circunstância, com o time tudo remontado, é sempre muito mais difícil, né? Claro. Aí fica uma responsabilidade para ele, desnecessária. É lógico que o Palmeiras, no jogo contra o Cuiabá, jogando lá, fez um bom jogo. A garotada fez um bom jogo. Eu assisti o jogo, fez um bom jogo. Mas no jogo de hoje é completamente diferente. Essa equipe do Atlético Paranaense é uma equipe com muita qualidade. Que vai disputar a Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, né? Agora, eu acho o seguinte, que essa garotada vai dar trabalho. Porque é um bom time esse time do Palmeiras, hein? E muita gente que vai jogar hoje vai ser aproveitado pelo Abel Ferreira no ano que vem. Veremos. Vamos agora ver como está o Santos para o jogo de daqui a pouco contra o Flamengo. O Peixe já está quase livre do rebaixamento, mas tem um duelo complicado no Maracanã. Daqui a pouco o Santos entra em campo para encarar o Flamengo. As chances de o Peixe cair para a Série B são mínimas, mas mesmo assim, o time precisa de um bom resultado para garantir vaga na Copa Sul-Americana. E quem sabe, beliscar um lugarzinho na Libertadores. Para o jogo, o Santástico deve ir a campo com João Paulo no gol, trio de zaga formado por Kaique, Luiz Felipe e Boza, Madson na ala direita, Camacho e Zanocelo na volância, Marcos Guilherme no meio e Lucas Braga na ala esquerda. Marinho e Marcos Leonardo comandam o ataque do Peixão. Carille terá os desfalques de Diego Tardelli e Felipe Jonathan, enquanto o atacante Léo Batistão fica como opção no banco de reservas. A bola rola às 8 da noite lá no Maracanã. Flamengo e Santos, hein? Olha, Flamengo e Santos, mas depois eu acho que vai dar Santos. Eu acho que vai dar Santos. Porque o Flamengo está mais para lá do que para cá. O astral está lá embaixo. Depois que você vai ler essa próxima notícia, eu vou falar o que eu sei do Corinthians, ok? Tá bom. Eu também acho que o Santos tem que terminar bem. Tem que terminar bem, para terminar com moral, começar o próximo ano com moral. E tem condições, com esse Flamengo aí, tem condições sim de ganhar. Deixa eu falar rapidinho então, já que você pediu. Rapidinho. Tá ansioso por isso? Acho que deve ter alguma correlação com o que você vai falar também, né? O Vasco anunciou hoje a saída do Germancano. O jogador e o clube não chegaram a acordo de renovação do contrato. O argentino deixa o time carioca após 101 jogos com 4 assistências e 43 gols marcados. Pois é, então vamos emendando direto. Primeiro, o Cano, depois de ter saído do Vasco, passou a estar na mira do Corinthians. É um dos jogadores que interessam ao Corinthians. Na minha opinião, eu acho uma boa contratação. Para compor elenco. Não é um cara para jogar de titular, mas é um cara para compor elenco. Se o Jô não melhorar, ele vai lá e ele faz gol. Você viu que fez 43 gols no Vasco. Tá, segunda divisão. Diminui para o 2. Então ele faria 23 gols na primeira divisão. Quer dizer, é um cara bom. É uma média de 0,4 por 0,4 por gol. Agora, eu vou dizer para vocês, hoje eu fiquei sabendo que o Duílio Monteiro Alves e o Silvinho já sentaram, já conversaram e já se acertaram. Silvinho vai ser o técnico do Corinthians na próxima temporada. Todo mundo sabe que eu sou contra, né? Eu acho que o Corinthians merecia um treinador mais experiente, principalmente para disputar a Libertadores, mas o Duílio acha que o Silvinho vai crescer junto com o time nas disputas que o Corinthians terá pela frente. E você disse no início que você estava muito... Eu não disse que eu estava nem feliz. Você falou, tá gravado. Eu falei, você falou que tá otimista. Eu falei que eu estava otimista, mas
mas não por causa do treinador. Eu tô otimista. Você já sabendo dessa notícia e fala que tá otimista, é o quê? O Corinthians tem um elenco muito bom. Eu acho o seguinte, se vier, por exemplo, um Cano, por exemplo, e o Corinthians se acertar, como eu já disse, tem 3 jogadores que resolvem, que é o William, Renato Augusto e Roger Guedes, eu acho assim, o Corinthians tem que se focar num torneio. Para mim, se focaria na Libertadores da América e no Campeonato Paulista. Ganha o Paulista, ganha a Libertadores da América, tá feito o ano. Então, né? Antes que coloque a bandeira cobrindo tudo aqui, deixa eu dar o resultado da enquete que o tempo urge. São Paulo vai escapar do rebaixamento contra o Juventude? A maioria respondeu que não. 62% dos votos. Encerramos por aqui hoje. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso, Paulo Sérgio. Sempre uma honra. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. A gente volta amanhã. Michele também volta, tá bom? Você está ali, ó. Aquele lugar que está ali o Chico Lang. Tchau.